Boa noite! Estamos aqui para nossa live extra da segunda semana pedagógica do Espaço Saber. A nossa semana terminaria ontem, né? E hoje a gente vem com uma live extra, uma live que é um carinho para o professor. E aí eu informei na nossa página que quem fez inscrição para recebimento de certificado, o certificado aumenta em 1 hora, né? Vai para 8 horas então. Então, ao invés de 7, a gente vai para 8 horas. E hoje a gente traz nossa querida Maria Paula para falar de um assunto que a gente pouco fala, para falar de alguém que a gente pouco cuida, que é o professor. Então, eu queria fazer isso há muito tempo, né? Trazer esse carinho, esse aconchego. E aí eu convidei a Maria Paula e ela imediatamente topou. Boa noite, Josinha, Márcia. Ah, pessoal, muito obrigada por estar aqui conosco. Pedro, que não é Pedro, ganhou o livro. Muito obrigada, Suzete. Muito obrigada. Deixa eu ver se a Maria Paula já está por aí. Fátima Lima. Quanta gente querida, né? Maria Paula já está por aí. Kátia. Isso, já te adicionei, Maria Paula. Ô, minha querida. Ah, estou aqui já. Tudo bem? Apostos, como eu falei. Tudo bom, muito Eu falei que há tempos a gente queria trazer esse carinho para o professor, né? é mesmo. A, a gente pouco cuida do professor. Não Isso, só em tempos de pandemia, né? Mas eu acho que diariamente na escola, né? A gente sim, pouco cuida do professor. sim. E depois daquela primeira live, né, onde nós estávamos falando de acolhimento, lembra? Acolhimento da família, acolhimento dos pais, das crianças, a gente ficou mesmo de conversar um pouco como que é acolher esse professor e tudo que ele está passando. Tudo bem que a gente está no meio da pandemia, a gente, de um modo ou de outro, a gente está falando do acolhimento no momento presente, né? Que é importante, sim, e que sirva depois, quando a gente voltar, para uma reflexão de como que é esse acolhimento, né? Se agora, nesse período, como ele foi, se ele não foi muito bom, se ele foi bom, tudo, né? Nós vamos refletir um pouquinho hoje, mas que fique para depois. Tudo a gente fala assim, né? O que vai ser depois? Então, eu acho que são as lições que a gente está tendo agora no momento, e aproveitando essas lições, e de um jeito ou de outro a gente reflete sobre a escola, sobre professores e crianças, e métodos e tudo que a gente tem conversado, né? Que de repente a pandemia trouxe, colocou um farol muito forte em tudo aquilo que a gente precisa repensar, né? E para falar de acolhimento, eu fui buscar dois lugares para trazer, porque acolhimento remete muito no cuidar. E cuidar é acolher. E é um suporte que a gente pode oferecer psíquico para o professor. Além do suporte pedagógico, é necessário que se tenha esse suporte. Aí eu lembrei de uma vez que eu dei aula numa pós-graduação para pessoal da saúde. A maioria era enfermeiros e fisioterapeutas. Eu, pedagoga, porque eu fui dar didática para o ensino superior para eles, né? Então, imagina o pessoal da saúde aprendendo a ser professor. E ninguém entendia esse papel, até que eu levei um estudo de um livro que eu gostava muito, e que eu fiz um paralelo entre o professor, o educar, o educador, e o cuidar também na área da saúde. Ambos cuidam. E conseguir conversar com essa turma de um modo que eles viram que não havia nada muito diferente entre esse olhar de cuidado quando eles fossem ser professores, né?
Eles iriam ser professores universitários, tá? De enfermagem, fisioterapia, e eles tinham que aprender uma didática, eles sabiam a prática da enfermagem ou da fisioterapia, mas como ensinar? E esse ensinar era acolher. Então, nós fizemos dinâmica de grupo com eles, com até teatro, nós fizemos mini teatros do que era esse cuidar humanizado na área da saúde e que nada mais, nada menos é o olhar do pedagogo. Claro que eu puxei a sardinha para o pedagogo, né? E muito para o psicopedagogo, porque eu me baseei num estudo de um médico aí do Rio. Ele trabalhou muito em Teresópolis e Petrópolis, ele fez uma tese de mestrado, que foi um trabalho dentro de uma unidade de saúde, onde ele montou uma equipe de cuidados, de cuidar de quem cuida. E virou uma tese, virou um livro, que é o livro, depois eu passo para vocês, que chama Quem Cuida do Cuidador. Quem cuida do cuidador. Esse livro, ele é muito pedagógico. Ele foi escrito uma proposta para profissionais da saúde, mas ele remeteu a minha pós de psicopedagogia, porque eu gosto muito do Winnicott. Eu me baseio muito no Winnicott nessa área da psicologia, né? Do psicopedagogo. E aí ele fez um grupo de acolhimento para quem cuida. E esse paralelo, para mim, veio imediatamente na nossa live, né? Como que a gente pode cuidar de quem cuida? Será que o professor alguém tem um olhar que fale, olha, se precisa se cuidar? Cuidar em diversas áreas, tá? Então, a gente vai lá no Winnicott, que foi um pediatra, psicanalista, que ele usava muito um termo que chamava holding, Holding. Um pouco do que a nossa colega falou ontem naquele atendimento hospitalar, que foi o máximo. A postura dela é de holding. Hoje eu pensei nela o dia todo. Ela tinha uma postura de holding com aquelas crianças, tá? E ela foi aceita pelo grupo, por isso que deu certo. Então, esse aceito pelo grupo, para que desse certo, eu trago também para a escola. Quando existe uma sustentação boa para o professor, pelo coordenador, OP, cada município fala, né, tem uma denominação. O trabalho deste professor para com os alunos, ele melhora demais, a partir do momento que esse professor é cuidado. Então, o que seria esse holding? Lá do Winnicott. Eu puxei no Winnicott porque cuidar e a gente querer ser cuidado aos primeiros dias depois que a gente nasce. Olha onde eu falo. Então, holding é aquela primeira chegada da criança ao mundo, que aquela criança é carregada, o holding é carregar, sustentar, e aos poucos aquela cuidadora, às vezes é a mãe, vai apresentando esse mundo para aquela criança. E isso marca para toda a vida. Então, em momentos que a gente está sentindo, como agora, por exemplo, insegurança, alguns medos, que a gente está vulnerável, esses momentos, a gente tem que voltar e resgatar o holding, que a gente nunca mais esqueceu, que está lá no nosso primeiro desenvolvimento psíquico. Tá dando para entender o que eu estou querendo chegar? Tá. O pessoal está pedindo para você repetir o nome do livro e mostrar também. Tá. Quem cuida do cuidador o médico chama Eugênio Paes Campos. É que fica ao contrário aqui. Tá.
É um livro para professor de crianças menores também. É um livro para psicopedagogo. Por acaso ele dá saúde. Então, eu faço um olhar para esse livro apaixonante. Ele vive comigo. Ele é base para muitas aulas que eu já dei, para muitos cursos, tá? Depende faz. Então, o olhar de hoje que eu quero deixar bem forte é esse. A gente começou a pandemia sendo exigido demais dos professores. Eles levaram um susto. Todo mundo levou. De repente, o professor tinha um monte de deveres. Eu tenho que acolher a família, eu tenho que me comunicar com as crianças, eu tenho que melhorar na área digital. Nem todo mundo, né, tinha isso, tem. Os desafios, a gente vai aprendendo. Toda a área digital se alfabetiza digitalmente por necessidade. Assim foi comigo, assim com muita gente. Só faz, acho que 3 meses que eu sei o que é Zoom. Eu nunca precisei, eu não sabia o que era um Zoom, a plataforma Zoom, né? O que era uma live, eu nunca tinha assistido uma live, imagina fazer uma. Só a Lu que conseguiu isso de mim. Então, eu percebo muitos professores perguntavam, abordavam a gente nesse sentido. Meu Deus, eu estou em contato com as crianças, mas alguns pais reclamam que eu estou dando poucas tarefas. Então, começaram a surgir mais críticas, mais deveres do que esse acolhimento que tinha que ter sido feito primeiro para aquele professor. Porque professor é criativo, é só acreditar nele que ele vai. Tá? Eu sou uma defensora de professor que você nem tem noção. Acho que você. Então, acreditar no potencial criativo desse professor. Eles tiveram que, da noite para o dia, montar aulas, readaptar seu planejamento de um modo que as crianças tenham que continuar tendo aulas e, ao mesmo tempo, alguns, principalmente de escola particular, enfrentaram muitas críticas, né? A gente paga a escola, agora a gente quer aula. É verdade isso, forte. Então, claro que a escola vai manter esse contato, mas parou, né? A minha imagem está parada. Travou. Tá ótimo agora. Tá ouvindo? Você tá me ouvindo? Ela caiu. Mas ela volta aí. Com certeza ela já tá voltando aí. Deixa eu ver se ela já tá de volta. Isso. A outra live dela também travou um pouquinho. Oi, Maria Paula. Eu tenho trauma, mas tá tudo bem, vamos indo, tá? Eu falo correndo antes que trave. Eu falei pro pessoal, daqui a pouco ela tá de volta. Eu sempre volto, aguardo um pouquinho que eu volto. Mas, Maria Paula, essa questão da tecnologia, eu concordo que o pessoal assim foi correr atrás, se virou, né? Mas eu também senti falta por parte das instituições, né, de uma formação básica. Porque, assim, mais uma vez, caiu na conta do professor se virar. Então, assim, eu pelo menos não vi nenhuma instituição, né, oferecer um tutorial que fosse. Não vou nem dizer um curso, mas um tutorial de como gravar um vídeo, como editar, né? Como usar a plataforma Zoom. E aí a gente vê o pessoal, a reunião no Zoom, a maioria com o microfone ligado, né? Então, assim, eu vi que não teve muito esse cuidado.
como usar uma plataforma, como editar um vídeo, como inserir imagens, né? O próprio Facebook, eu presenciei muito, né? As pessoas com dúvida. O que é um grupo, o que é uma página, o que é um perfil, né? Então, assim, não houve mais uma vez. E eu digo isso porque eu tô na escola, eu nunca saí da escola. E eu vejo que sempre cai na conta do professor. Se virar, Sim. né? Se virar. E Então, é a diga, hora de pode falar falar. da voz dele, né? É a voz do professor agora, né? Hoje eu sei que tem cores e tem um público grande, né? Nos vendo, mas também é para o professor hoje que ele se sinta visto e acolhido e entendido e que ainda nós vamos ter algum tempo, né? Teremos ainda algum tempo. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas a imagem está congelando novamente, está travando. Você está ouvindo? É. Tá dando para ouvir? Então, Tô. eu não estou Eu tô te ouvindo. generalizando, a gente não gosto nem de generalizar, né? Mas as instituições que eu convivi, que eu pude ver, a maioria ficou com os professores. É claro que tudo foi muito novo para todo mundo, né? A gente sabe disso. Mas chega um momento que a gente tem que reagir, né? E aí eu vi que o professor, mais uma vez, teve que dar conta de mais essa demanda. E a gente viu muita escola que deu suporte e muita escola que também não deu suporte. Exatamente por ser novo, mas teve escolas que já davam suporte legal para os professores, se adiantaram. Sim, a gente percebe que houve isso. Mas, exatamente para ficar para depois da pandemia, essa reflexão, o quanto eles estão sendo olhados, porque eles foram, os professores foram, estão sendo muito cobrados. Cobrados em termos de muita presença, muita dedicação, né? Uma dedicação à pessoa, trabalhando mais, a gente percebe, e às vezes eles estão no enfrentamento com as famílias. Eu percebi isso. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Oi. Teve uma professora que falou: olha, eu já expliquei para a família que nós vamos mandar poucas atividades para casa. E a família não quer entender. Eu falei: aonde está o seu coordenador? Cadê o suporte da escola para o professor diante da família? Onde estão as reuniões da gestão com essa família? Quem está batendo a cara é o professor. Então, muitos pais se reunissem com a direção, se reunisse com esses, muita coisa era entendida, até de metodologia, qual a quantidade de horas que se vai trabalhar no EAD, porque tudo mudou. Você não vai ficar 4 horas por dia. É uma horinha de manhã para quem pode assistir de manhã, uma horinha à tarde para quem não pôde de manhã. E isso, conforme vão aumentando as séries, aumentam as horas. Mas o que eu percebi, professor se sentindo sozinho. Muito. Muito só. E uma quantidade grande. Sim. Tá me ouvindo? Não? Acho que travou de novo, hein? Foi? Pronto? Agora eu não estou te ouvindo. Essa internet dela não está muito.
É, ela vai e volta, vai e volta. Vamos ver. Hoje é Foi. vida. Hoje aí tá Vamos que difícil, hein? vamos. É. Nossa, hoje nós vamos de som, tá? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, aí o que a gente pensa? O que é cuidar de quem cuida, né? Essa preocupação tem que vir realmente da direção, da gestão, do OP, né, orientador pedagógico, diretor pedagógico, e quando não vem, né? Quando não vem, eu respondo para os professores que me perguntam, se mobilizem entre vocês, para que vocês se encontrem online. Então, assim como aquele médico que eu falei para você, que ele montou grupos de encontros, na época eram encontros presenciais. É necessário uma vez por semana, que haja uma equipe toda. Deveria partir de um coordenador, de um orientador pedagógico. Mas onde o professor é acolhido, e desde o começo, tem escolas que contaram coisas lindas, Lu. Eram encontros, às vezes não eram pedagógicos, encontros para saber como que aquele professor estava se sentindo diante da pandemia. Se falar das dúvidas. Teve escola que chamou pediatra para dar uma palestra, que chamou alguém da saúde para falar sobre o que é esse vírus, sabe? E tirar dúvidas. Tem informação por aí, mas tem informações desencontradas, né? Então, como que aquele professor está se sentindo? Que dúvidas que ele tem? Tem escolas que tem professor de biologia. Esse professor pode fazer uma palestra para os... Então, é informação de acalmar, porque no início a gente ficou, né? A gente ainda está assustado, né? Mas a gente procurou informações sozinhos. E vem pela Sim. televisão, vem por determinado canal, exagera, o outro minimiza. Mas o professor tem medo. Ninguém pensou no dele, né? Na saúde dele. Como que ele está? Fizeram trabalhos lindos de acolhimento. De novo, travou aí. Você está no Wi-Fi ou você está no dados móveis? Eu estou te ouvindo. Eu estou no Wi-Fi. Está funcionando inteiro. Agora congelou a imagem. Oi. Nossa! Caindo bastante, tá travando muito. Estou sofrendo muito aqui, viu? Tá chovendo? Estou no... Eu não sei o que ele está hoje, ele está dando problema hoje. Ontem, quando eu estava assistindo também, ele estava, né? Pelo o Instagram, às vezes ele puxa. Mas minha internet funcionando, pelo Wi-Fi normal dela. Nem tá piscando. Será que o dado, se colocar no dados móveis, fica melhor? Vai para lá e... Acho que não, meus dados móveis... Não. Não, você que sabe. É porque tá travando muito. Tá chovendo por aí?
Por conta do horário, a internet não. Desde a outra live que a gente fez 5 da tarde, a internet sempre ficou assim. Eu acho que é lá em São Paulo, onde ela mora, né? Porque a gente fez a semana toda com o pessoal e não tivemos problema, não. Vamos aguardar mais um pouquinho aí, para a gente ver se ela consegue voltar. E aí a gente continua. Que pena, né? Tava um papo tão bom. É. Ela. Vamos ver aqui. Ela ainda não voltou. Eu acho que é a internet dela mesmo. Não foi ontem, eu falei com a Denise lá de BH, de Belo Horizonte, foi tranquilo. Eu acho que é a internet lá da Maria Paula mesmo. Vamos fazer mais uma tentativa aí. Aí, Lu, Melhorou? eu mexi lá, eu mexi para os dados móveis, vamos que vamos. Vamos. Bom, e aí, o que a gente pensa diante de tudo isso, né? Como fazer esse grupo de acolhimento? Ele tem que existir. Então, se a escola não faz por conta, que os professores possam fazer. Tem iniciativas muito bonitas de professores que se encontram e se ajudam, né? É lógico que o ideal é ter um professor de informática que dê uma orientação de como que você pode trabalhar com as aulas online. Os professores, a maioria aprendeu sozinho, aprendeu com alguém ajudando, né? Não é aqui uma lamentação, mas um acolhimento. Então, diante disso, os professores ficaram mais fortes, adquiriram mais habilidades, sim, eu acho. Né? E eu sempre defendo nesse sentido, porque eles correram atrás, eles não se recusaram. Então, temos escolas que deram suporte, até uma cadeira de escritório foi para a casa do professor, para ele ter uma adaptação melhor. Teve escolas que deram esse suporte do professor de informática, do de biologia, e teve escolas que não, e os professores, como sempre, correm atrás. Mas que a gente aprenda também a se cuidar. Então, a gente pode se cuidar se não tiver alguém cuidando. A gente deve, né? A gente deve se cuidar. Deve. Então, o que é cuidar de quem cuida? É cuidar da saúde física, da saúde emocional. Eu falo para os professores, olha, vocês estão estudando bastante, mas de vez em quando leiam um livro de adulto, uma live de adulto, ou um filme, porque a gente cai naqueles filmes que a gente quer aproveitar, filmes pedagógicos e tudo, mas vamos assistir filme de gente grande também, né? Sabe? Isso é lembrar que a Alicia Fernandes falava, a mulher escondida atrás da professora, né? Eu gosto muito da Alicia Fernandes. Se bem que nós temos, né, os professores homens também, mas eu digo assim, essa função sempre, a maioria das vezes, é das mulheres, que o cuidar veio lá, né? Veio lá longe, né? A primeira ensinante foi a mãe, né? Que apresentou o mundo para aquela criança, que é a primeira ensinante. E a maioria são professoras mulheres mesmo, mas alguém tem que chegar e acolher como a gente está fazendo hoje. Sabe, faz um grupo, o que você está precisando, faz um grupo para bater papo só, faz encontros semanais de suporte em todos os sentidos, sabe? E esses encontros, eles não resolvem a pandemia, mas eles amortecem o estresse.
e alguém de fora cutucando a gente, é tão gostoso, né? Porque às vezes a gente exagera em ficar muito preso em casa, não que é para sair, mas a gente tem que tomar um solzinho, não sei onde, mas tem que arrumar um jeito, né? É o que os médicos falam. Nem que for botar o pescoço para fora da janela do apartamento, você tem que tomar sol. Você tem que relaxar, você tem que impor limites. Sabe, com essas aulas online, esse contato, tem muitos pais que perderam o limite, que eles chamam os professores no WhatsApp a qualquer hora. Então, o professor, com delicadeza, saber cuidar, mas saber também que ele está na casa dele, que ele tem uma família, que ele tem outras pessoas lá dentro, né? Sim. Que estão ali e que também querem cuidado. Então, esse acolhimento passa por aí. E passa por esses encontros, não abandonar os encontros. Os encontros têm que ser online, vamos fazer online, vamos fazer subgrupos de bater papo, de trocar ideias, como está sendo a sua aula, o que você tem feito, sabe? Se for a equipe da escola, melhor ainda. Eu acho que até, Maria Paula, perguntar como você está, né? Porque às vezes eu sinto falta desse como você está. Porque quando a gente não. Só. Eu sinto falta disso. E eu estou preocupada. Às vezes eu comento isso até em casa, eu vejo colegas que estão adoecidos. Sim. Eu tenho colegas que estão adoecidos. Mentalmente, né? Mentalmente. Sim. E assim, vai ser difícil o dia que nós, porque nós vamos retornar um dia, né? Então, assim, esse retorno vai ser difícil, né? Porque eu tenho muitos colegas, assim, bem adoecidos com essa questão, tudo que a gente passou, né? Então, assim, quando eu pergunto assim, como você está, né? Faz um bem muito grande para o outro. Né? Então, assim, e quando parte isso da escola que você é, da equipe que você tem, é mais gostoso ainda. Com certeza. Então, alguém está... E como você está mesmo, sabe? Como vai seu filho, como vai seu marido. Sabe aquele bate-papo onde você existe? Né? Você não existe só como professor que tem que cumprir uma tarefa. Você existe como uma pessoa que está em casa vivendo a pandemia. Sim. Sabe? E como que vocês estão vivendo? O que vocês estão fazendo? No que a gente pode ajudar? No que a gente... Conversar é ajudar. Isso é muito fácil de fazer, Lu. Depende de uma disponibilidade do cuidar. Sim. Quando você quer cuidar, você tem que ser disponível. Então, que haja esse movimento de saber que aquele professor não é só fazedor de tarefas. Né? Ele está enfrentando também os medos. A volta, a gente não sabe nada. Mesmo que volta aos poucos, a gente sabe que a gente ainda vai ser híbrido. Tem hora que a gente está dando uma aula online, tem hora que é presencial. Ou tudo junto. Você pode estar numa sala com 15 e 15 estão em casa, assistindo na mesma hora. E essa exposição, né? Quem disse que a gente queria ser exposto desse modo? A gente é exposto. A nossa aula, ela é exposta a críticas. A família, os pais, avós estão lá, todo mundo está assistindo a gente. Né? Então, há de ter nessa escola um suporte, um psicólogo, não sei, um suporte, uma reunião que se faça, ou entre professores, já que ninguém se manifesta, os professores podem se ajudar. E se ajudar e se encontrar. E uma vez por semana. Aí eu estou passando uma prescrição. Uma vez por semana. Sabe? Que se encontrem. E que um encontro pode ser pedagógico, na outra semana um encontro é de 15 minutos, oi, tudo bem? O que você está precisando? Tem escolas, Lu, que fizeram coisas lindas. Fizeram um amigo secreto junino. Então, se sortearam e no dia X
cada um levou na casa do escolhido, né? Põe no pacotinho, não tem delivery, dá para dar uma saída escapada, põe máscara, põe tudo que tem que pôr. E deixa um lanche junino naquele seu colega. E foi lindo. Depois eles se encontraram online e compartilharam receitas e morreram de rir. Gente, como é fácil fazer isso? Por que não? Sabe? Um orientador pedagógico, um coordenador, se mobilizar para isso, no Dia das Mães, ou sei lá, de vez em quando, né? Vamos trocar receitas, olha, leva um bolo aí, você traz não sei o que aqui. Isso daí, alimentação, ela nutre, né? Ela tem um significado, né? Fazer um bolo para alguém, fazer algo para aquela pessoa, ela tem mais sentido do afeto dirigido. A gente sabe disso. E quando a alimentação é nutrição também, né? Então, nutre-se com um lanche o afeto. Então, a live de hoje é sobre cuidado, é sobre afeto, é sobre ligar para aquela pessoa e saber que ela não está legal e que dá para fazer alguma coisa. Seja indicar uma terapia, se ela não pode, indicar uma conversa, tem muitas conversas que ajudam, né? Que resolvem, e que você sente que você é acolhido, porque nós perdemos o chão. E tivemos que continuar com a cabeça erguida, fingindo que nada estava acontecendo, preparar a aula, montar a aula, né? Como que minha aula vai virar online agora? Não é verdade? Minhas crianças não param na frente do computador, como que eu vou segurar? Tem professor que fala isso. Por que nessas reuniões não se trata desse assunto com a coordenadora pedagógica? Por que ela, nessa hora, ela não trata das metodologias ativas, como que pode melhorar? De que jeito você está apresentando? Né? E entendendo que não é igual presencialmente, então ela não precisa ser um professor youtuber, como a gente ouviu outro dia, que o professor teve que virar o máximo. Estou falando muito depressa? Não, tá ótimo. Porque é assim, Lu. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. E eu acho que essa relação de carinho, de afeto, agora travou aí a imagem. Travou de novo. Eita, essa de Maria Paula tá difícil hoje, hein? Coitada, deve estar sofrendo lá, toda hora caindo. É muito legal, né, essa Domingo Culto. Oi. Ô, Maria Paula. Coitada de você. Tá sofrendo aí hoje, hein? Nossa, a gente já deixou a internet desligada hoje para carregar o modem, a gente faz de tudo, mas é um problema mesmo, tá? E de soquinho em soquinho nós vamos indo, nem que um dia eu grave tudo de uma vez e mando gravar. Mas é gostoso essa troca, a gente vendo, né? Eu estava lembrando também, Lu, que eu falava muito em aula assim, a mãe, quando ela tem um neném, muitas mães, o Ângelo Gaiarsa, que falava isso, eu não sei se você já leu alguma coisa dele, Ângelo Gaiarsa era um psicanalista e também fez educação física, tá? E ele tinha um livro para confortar as mães. E ele dizia assim, não é porque você está lá na maternidade e teve um nenê que você virou mãe. Mãe vai virando, né? E meus alunos dão muita risada quando eu falo isso, é verdade. A gente vai lá, tem um filhinho,
e no dia seguinte todo mundo já espera que você seja craque. Como que você não sabe isso? Como que você não sabe aquilo? Não tem cobrança? Tem cobrança de sogra, de tia, de amiga, de tudo, né? Aí você fala, calma, eu tô virando mãe. Ah, mas e quem já teve mais de 2, 3 filhos? Ela é mãe daquele que acabou de nascer pela primeira vez, ele é diferente do outro. E o Ângelo Gaiás, ele tinha essas pegadas ótimas que eu dava em reunião de pais para as mães sossegarem, né? Mães em adaptação e tudo, a gente sossegava o coraçãozinho delas, porque não faz mal a gente dar umas erradas, né? A gente dá umas erradas. Tá. A Giovana foi meio cobaia comigo, fazer o quê, né? A gente vai com toda boa vontade, mas hoje eu dou risada de algumas coisas, né? Mas eu falo, lógico que a gente tinha por perto, às vezes você tem uma rede de apoio por perto, às vezes você não tem. É a mesma coisa, né? Eu trago de novo, aquele professor, ele tem uma rede de apoio para estar segurando essa nova aula online que nasceu agora, que a gente não conhece. Quer dizer, vamos exigir menos do professor. Aquilo que ele pode já está ótimo. Os professores, vamos exigir menos das mães. Elas não são pedagogas, né? Os pais não têm que entender cada detalhe do que você está trabalhando. Escolha atividades que também não desandem aquela família, porque a gente invadiu a casa deles, né? A gente invadiu. Não tem outra palavra, né? A gente não pediu muito para entrar, a gente foi entrando, né? Então, eu acho que todos os lados têm que entender, né? A criança que não para na frente do computador não faz mal. Você, na próxima aula, bola de um outro modo. A criatividade, sempre. Hoje a gente está melhor do que no começo da pandemia. Hoje a gente já, com os erros, a gente já melhorou algumas coisas. Só eu que não consegui minha internet, mas o resto está melhorando, né? Então, eu acho que passa por aí esse acolhimento, exigir menos, não exigir que esse professor seja um super youtuber, tá? Que ele consiga fazer o que é possível, dentro do que é possível. Isso, quando o professor se acalma, aí ele fica mais criativo. Dá o efeito contrário, ele fica muito mais criativo. Quando a direção acalma os pais, faz uma reunião com aquela turma toda que está triturando aquele professor porque ele está mandando poucas atividades, quando a direção, a coordenação é firme, conversa, ajuda, melhora. Sabe? Ou então, é o momento daquele professor mostrar que o método pedagógico daquela sua escola não põe essa quantidade de tarefas. E os pais não sabiam. Porque antes da pandemia, Lu, muitas escolas não tinham os pais próximos como tem agora. E então, olha o que a pandemia fez, né? Ela mostrou assim, tinham pais que não entendiam o que se faz dentro da escola, da educação infantil, vamos supor. Eles acham que as crianças ficavam o dia inteiro sentadas na mesa fazendo trabalhinho. Então, se eles estão em casa, eu quero aula EAD de trabalhinho que se ocupe meu filho horas. Não existe, né? Não é um momento gostoso de até fazer reunião de pais, de reunião onde você mostra, olha, na escola eu fazia deste modo, ele aprende este conceito através dessas atividades que a gente está mandando para vocês, mais ou menos parecida, sabe? Eu acho que é um momento rico, não é um momento, eu não vejo mais, no começo eu assustei, depois eu vi como um momento rico de coisas novas. Eu não sei se eu sou muito, eu sou otimista, mas eu sou realista, tá? Mas assim, é um momento de aproveitar todos os furos que tinha antes na escola, que estão aparecendo agora. Não é? Sim, sim. É verdade. Eu tenho escolas que me falaram que chegou a conhecer alguns pais agora, durante a pandemia, porque só conheceu na hora da matrícula
né? E conheceu mesmo agora durante a pandemia. Exatamente. E muitas vezes os pais iam só para reunião, né? Quando iam? Às vezes, quando ia. Às vezes nem na reunião. E quando as reuniões eram meio chatinhas também, né? Coitadinho dos pais, porque tem reunião que também é chatinha, né? Então, a gente, por aí, pensar nas próximas reuniões mais acolhedoras e mais gostosas, e reuniões onde eles entendam o que você faz dentro da escola. É possível montar reuniões mais gostosas, né? E também, né, Maria Paula? Chamar só a família para reclamar é chato, né? Existe muita gente que chama ou fala assim, nem precisa vir na reunião que seu filho está ótimo. É o contrário. Não, venha porque ele é gostoso falar dele, né? Então, tirar essa ideia de que reunião é para falar de nota ruim, de comportamento ruim, de coisas ruins. Então, tem muitas reuniões de pais deliciosas de se fazer, de acolhimento, que você aproxima, né? Não se trabalha mais sozinho. A gente aprendeu que existe uma comunidade escolar e que agora, na pandemia, a gente precisou dela. Comunidade escolar é o diretor da escola, coordenador, as professoras, os pais e as crianças. Isso é uma comunidade e que ela tem que funcionar junto. É preciso funcionar junto, sabe? Então, eu acho que isso está... Se a pandemia está servindo, que seja para reflexão, sabe? Porque isso tudo está presente, está muito presente. Essa dificuldade foi grande da gente enfrentar e a gente está melhorando. Até quando nós vamos, eu não sei. Tá bom? Sim, tá ótimo. Olha, uma pessoa falou que muitos professores com depressão, né? Teve 3 pessoas que falaram aqui sobre depressão, né? Sim. Da preocupação de colegas com depressão. E isso eu também já observei, né? Eu já vi colegas que estão bem depressivos, bem sem perspectiva, né? Além do que, Maria Paula, a gente teve muita demissão também, né? Eu ia falar disso. Eu estava acompanhando aqui as instituições em Niterói, a gente já teve assim, um número considerável de escolas de educação infantil que fecharam, né? Então, assim, isso também é mais uma situação, né, do professor. Essa questão do desemprego, né? Porque a gente sabe que a educação infantil não tem muita perspectiva de retorno nesse momento, né? E eu acho assim, esses medos também de perder o emprego, né? Ou mesmo o que vai acontecer conosco. Tem escolas que vão conversando com os professores e tem escola que não vai conversando, não vai prevenindo. Olha, a gente não vai continuar ou vai continuar. De qualquer forma, eu acho que tem que ter um suporte. Sim. Tem que jogar claro, que tem que conversar. E lógico que a depressão é presente, mas a gente estar atento para o colega que está com depressão, a gente tem que se ajudar. Mesmo que ele fale, não, está tudo bem, sabe? É hora de o que eu posso ajudar. Tem dia que a gente está pior, o outro vai lá, chacoalha, tem dia que a gente que está, porque a gente tem uma variação de humor enorme, né? Parece bipolar. Tem dia que eu estou com a corda a 1000. E tem dia que eu não quero fazer nada, que eu tenho esgotamento mental, eu falei. Outro dia eu não queria internet, livro, não queria nada. Nada que puxasse, sabe, a mente, sabe? Tipo, ligar a televisão, deixar ficar passando um negócio que eu não preciso pensar. Isso faz parte. A gente entender que faz parte e que a gente pode melhorar. E que, às vezes, se a gente não consegue sozinho, que tenha uma equipe. Todo mundo tem uma equipe. A equipe da sua casa, a equipe da escola, ou aquele colega que você está mais próximo. A gente tem que se ajudar. E a pena que a gente sente dos empregos, sim, é uma realidade, mas que a gente olhe para isso, Lu, não é culpa de governo, é culpa do vírus, eu acho. Sabe? Fica mais leve. O vírus fez isso com a gente, fez isso com o mundo.
sabe? Então, às vezes você quer reclamar do governo que não deixa sair, do governo que não deixa abrir escola, né? Agora, a gente está seguro para abrir, tem professor que não quer, ele está com medo de ir. Tem professor que queria muito ir e perdeu o emprego. Então, a gente está com uma mistura de sentimentos e quando a gente sabe que é comum, que não é só Brasil, gente, eu assisto lives de pessoal de fora, de Portugal e da Itália, de escolas, é igualzinho. O mundo está passando Sim. isso. Ah, isso não consola? Mas ajuda, sabe? Ajuda. Outro dia eu assisti uma live de escolas lá no Chile, né? E é a mesma coisa. Não é? Eram os mesmos questionamentos, as mesmas tristezas, mesma coisa. E eu acho assim que havendo espaço para a gente falar sobre, ajuda. Você pode não ir a uma terapia, não poder acessar uma terapia por questões financeiras ou o que seja, mas você pode ter uma rede de apoio. E a gente pode olhar e perceber que aquela pessoa que você conversa sempre não está legal, a voz dela não está boa. A gente tem essa sensibilidade. Às vezes a pessoa se nega, mas se entra por outros caminhos. Ou a gente também pedir socorro. O dia que eu falo para minha filha, eu estou carente. Socorro, sabe? Eu tenho muita vida para ficar trancada dentro de um apartamento, minha vida escorregando pela porta, eu tenho que fugir um pouco, né? A gente morre de rir, porque eu fujo. Eu fujo. Você está em São Paulo ou está em Campinas? Eu sou em São Paulo, Você tá em Campinas? na casa da Gi. E eu estou já há 130 dias aqui, tá? Então, é apartamento fechado. Eu não me tranco muito, não. Eu tomo cuidado, vou no supermercado, vou na padaria, e eu só ando pela rua quando bem sem que não tem movimento. Lógico que eu estou me dando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou me cuidando com coisas boas também na minha cabeça, né? Um bom filme, um bom livro, uma boa comédia, um dia que você não está com vontade de fazer nada, não faça, sabe? Estou de férias, não vou fazer nada. Daí, no outro dia, você fala, não é bem férias, mas tudo bem. E isso faz com que essa rede que a gente cria, a gente tem que criar, que os outros nos ajudem. Sabe? Que aqueles professores, eu trabalhava, Lu, em assessoria de escola infantil. Eu perdi tudo, Lu. Todas as assessorias, do dia para a noite. Estou literalmente sem trabalhar. E essas escolas que eu fazia assessoria ou dava cursos aos finais de semana, elas não sabem se vão continuar. Então, a aula na faculdade vai ser online, né? Aí, outro dia, eu estava vendo aqui, tem uma universidade aqui perto, não vou falar o nome. Ela demitiu os professores, sabe como? Online. Quando eles entraram para dar aula, apareceu um pop-up, você está demitido, passe no RH amanhã. Aí você fala, que isso? Desse modo. Faculdades de nome. Então, o que você pensa? Não há o cuidado com o professor, né? Não há esse cuidado. Mas a gente pode começar a se valorizar e se impor como esse professor, né? A gente só tem 3 minutinhos. Eu sei. Um belo de um capricho gostoso de uma aula que a gente faz, da gente fazer live entre nós. Me faz muito bem estar em Niterói esses dias com vocês aí. A gente se sente trabalhando, produzindo e ajudando outras pessoas, porque a gente troca conhecimento. Eu assisto todas as lives das nossas colegas e eu aprendo muito, Lu. Eu aprendo sempre. Isso torna meus dias bem gostosos. Então, esse cuidado é cuidar dos horários, é acordar de manhã, tirar o pijama. Minha mãe que não deixava ninguém ficar de pijama em casa, então eu fico lembrando dela.
Você faz uma atitude que o dia começou, divide o seu dia numa rotina, sabe? Isso faz bem, isso melhora. Esse em casa pode deprimir quando você acha um domingo e que todo dia é domingo. Não é, né? Então, essa atitude aí de frente para a vida que vai vir, que vai passar e que a gente está melhorando. A gente está fazendo muito curso, a gente está estudando e a gente está melhorando. Eu queria deixar outro livro lindo. Chama Virando Gente. É um livro que fala do nascimento da história psíquica da criança, onde o cuidado foi através do cuidado que nasceu o lado psíquico da pessoa humana. É bem o Winnicott esse livro. Ele vem com um CD que tem um filminho da criança. Travou novamente, pessoal. Tá... A gente só tem 1 minutinho aí, 2 minutinhos. Vamos ver se ela volta. Hoje foi tenso. Vamos ver se a gente consegue aí esse retorno. Só para ela finalizar. Vamos lá. Não. Ainda não. Eu vou pedir para a Maria Paula passar o nome dos 2 livros e aí eu coloco para vocês. Pode deixar. Eu peço até as fotos para ela, para eu passar para vocês. Se algum ela tiver para disponibilizar, como ela fez na outra live, eu disponibilizo para vocês. Pode deixar. Vou tentar uma última vez. Ela está aqui para a gente conseguir finalizar. Vamos ver. O Instagram dela... Vamos tentar finalizar, porque a gente só tem 1 minutinho aí. A minha live se encerrou por si. Não, como sempre. Espero que a gente continue. A gente tem cursos aí que a gente pode fazer, tá bom? Então, o pessoal pediu para deixar o nome dos livros, aí depois você me passa que eu vou colocar aí disponível para o pessoal, por favor. Tá bom? Você quer dar um recadinho final para a gente finalizar? Que o objetivo dessa live tenha cumprido, que seria ouvir só, ouvir e ganhar um colo, né? Eu tenho colo do Espaço Saber, então eu queria dar um pouquinho de ouvir, de escuta. Isso faz muito bem, isso dá muito ânimo na gente. Tá joia. Tá bom? Eu te agradeço muito por essa gentileza, né? Por esse cuidado conosco. E amanhã a gente está lançando um curso com a Maria Paula de BNCC na Educação Infantil. Então amanhã a gente vai abrir um curso, vai ser em agosto. Vai ser muito legal. Um preço também super especial. Eu quero agradecer a todos por essa semana toda que a gente passou juntinho aí. Várias lives. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela confiança. E vamos fazer outra sim, com certeza. Beijo, minha amiga. Um grande abraço para você aí. E até a próxima. Muito obrigada. Para todo mundo também. Muito obrigada, querida. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Beijo.